Ezequiel, capítulo 43. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Pondo seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua umbreira junto à minha umbreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os seus cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhem das suas maldades. Sirva-lhe ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, por côvados. O côvado é um côvado e um palmo. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura. E a sua borda, em todo o seu contorno, de um palmo, e esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a listra de baixo, 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena listra até a listra grande 4 côvados, e a largura 1 côvado. E o aréu de 4 côvados, e desde o ariel até cima havia 4 cornos. E o ariel até 12 côvados de comprimento, e 12 de largura quadrado nos 4 lados. E a listra, 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do Senhor, estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas que são da semente de Zadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para expiação do pecado, e tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos e nas 4 esquinas da listra, e no contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação.
Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso ordenado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha para expiação do pecado e purificação o altar. E purificarão o altar, como o purificaram com o bezerro. E acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho, sem mancha. E os oferecerás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão e assim o consagrarão. E cumprindo eles este dia, será que, ao 8º dia, e dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová.